Você está na Novel Sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 66, primeira parte do plano. Perto do anoitecer, com o sol descendo cansadamente em direção ao horizonte, uma estranha criatura saiu dos restos incolores do labirinto. Se caminhar fosse mesmo a palavra certa. Arrastando suas pernas na areia, a criatura de alguma forma flutuava para frente sem movê-las. Parecia um centurião carapaça, ou pelo menos uma aproximação bem próxima de um. Todas as partes necessárias estavam no lugar. A criatura tinha uma carapaça preta com um padrão carmesim ameaçador, um tronco humanoide, 8 pernas sedimentadas e 2 braços terminados com formidáveis foices ósseas. No entanto, todas essas partes pareciam desajustadas e estranhas, como se fossem montadas por algum escultor desajeitado. Além disso, o centurião se movia como se estivesse seriamente bêbado. A carapaça estava pendendo para um lado, às vezes raspando na areia. O tronco balançava para frente e para trás sem motivo aparente. As foices estavam presas de forma desajeitada nas costas da criatura, cruzadas uma na outra em um ângulo estranho. Em algum momento, uma delas simplesmente caiu no chão. O centurião parou e hesitou por alguns segundos, como se não soubesse o que fazer. Então, deixou o braço da foice para trás e continuou seu caminho como se nada tivesse acontecido. Um observador perspicaz teria notado que a criatura parecia possuir 2 sombras. A primeira sombra era como se esperaria, seu formato idêntico ao da própria criatura. A segunda lembrava um ser humano. Apareceu brevemente por baixo da sombra maior quando o centurião abandonou o membro fugitivo. A sombra humana então bateu com a palma da mão na testa e balançou a cabeça em total desprezo. Toda a situação era nada menos que completamente bizarra. Mas, para melhor ou pior, não havia ninguém por perto para perceber a estranha criatura. Sem obstáculos, atravessou o deserto, movendo-se em direção ao túmulo cinzento. Logo, estava quase aos pés da colina alta. O pôr do sol estava se aproximando. O estranho centurião desabou no chão na base do túmulo cinzento e parou de se mover completamente. Desajeitado e torto, parecia uma paródia do outro monstro de sua espécie que havia se ajoelhado graciosamente no mesmo local alguns dias antes. Além disso, chegou sem uma homenagem. Não havia um fragmento de alma transcendente à vista. Somado à pose desrespeitosa, essa transgressão era mais do que suficiente para levar o centurião à morte. Talvez fosse suicida. No topo do túmulo, o demônio carapaça se moveu e se levantou da areia cinzenta. Sua armadura brilhante cintilava, refletindo a luz do sol poente. Encerrado em metal brilhante, com uma coroa de chifres adornando sua cabeça, o demônio parecia temível e sinistro. Olhando para baixo, ele demorou alguns momentos. 2 rubros escuros acenderam nas profundezas dos olhos do demônio. Mudando suas terríveis foices, o monstro gigante caminhou para a frente, descendo lentamente da colina para encarar o estranho visitante. O chão tremia à medida que ele se aproximava. No entanto, o bizarro centurião nem sequer estremeceu. Na verdade, permaneceu completamente imóvel. O demônio carapaça parou a certa distância da criatura suspeita. Ele a observou, claramente entendendo que sua aparência patética poderia ser uma armadilha. O labirinto estava cheio de perigos inimagináveis. Aproximar-se precipitadamente de um inimigo desconhecido não era algo que um demônio desperto, que possuía sua própria forma de inteligência, faria. Pelo menos era o que os 3 adormecidos supuseram. No entanto, eles estavam errados. Apenas um segundo depois, o demônio carapaça avançou. Sua foice cortou o ar, dividindo ao meio o tronco do centurião. A quitina da mantina foi cortada como se fosse feita de manteiga. A metade superior do tronco do monstro voou,
revelando apenas o vazio por dentro. Do outro lado do túmulo cinzento, Sunny, que corria a ladeira acima com todas as suas forças, praguejou baixinho. Foi muito cedo. Ele pensou que teriam mais tempo. Quem diria que o demônio carapaça seria tão audacioso? Ele nem hesitou antes de ir com tudo. Com Cassie cavalgando nas costas, Sunny cerrava os dentes e tentava correr ainda mais rápido. Era hora de mudar para o plano B. Um momento depois, a carapaça do estranho centurião se desfez, libertando o eco que estava escondido embaixo dela. Empurrando os pedaços de quitina com suas poderosas pinças, o carniceiro correu em direção ao demônio gigante. Ele tinha como objetivo passar por baixo dele, com sorte, bagunçar as pernas do gigante. A primeira parte do plano de Sunny era bastante simples. Eles iriam usar os restos de um centurião carapaça morto para disfarçar o eco, que era muito menor em comparação, como um dos oficiais da Legião Carapaça. Então, eles enviariam o disfarce para a base do túmulo cinzento para atrair o demônio para longe. Os três dariam a volta na colina e se esconderiam sob a areia cinza com antecedência, e então correriam pela encosta até o centro da ilha assim que o demônio tivesse partido. O eco deveria dar a eles tempo suficiente para subir na grande árvore e se esconder entre seus galhos. Então, Sunny dispensaria o eco, encerrando assim a primeira etapa do plano. Ele nunca teve a intenção de que o carniceiro realmente lutasse contra o temível demônio. No entanto, a ação agressiva e incomumente rápida do demônio carapaça atrapalhou o tempo de todo o plano. O disfarce já estava destruído, mas eles nem sequer estavam na metade do caminho até a árvore. Nessa situação, não havia escolha a não ser ordenar que o eco atacasse, na esperança de que pudesse retardar o monstro gigante. Dessa forma, é claro, Sunny estava colocando seu carniceiro em risco. Mas não havia outra escolha. Justo quando ele estava prestes a alcançar o topo da colina, o eco tentou se esconder sob o enorme corpo do demônio carapaça. Ele estava fazendo a mesma coisa que Nephis fez ao lutar contra o primeiro centurião carapaça, tentando usar o tamanho do inimigo contra ele. A diferença era que desta vez, o participante menor da luta estava revestido com uma carapaça resistente, ao contrário de uma garota humana macia que não tinha proteção. Mesmo que o demônio tentasse esmagar o carniceiro com seu peso, não seria capaz de matá-lo. No entanto, o demônio entendeu isso também. Movendo-se com incrível rapidez, ele deslocou seu tronco e atacou com uma pinça. O carniceiro foi jogado para longe como um inseto irritante, voando pelo ar e caindo pesadamente no chão. Sua carapaça quase rachou. Correndo em direção à grande árvore, Sunny fez uma careta. Ele queria dispensar o eco, mas sabia que ainda era cedo demais. Eles precisavam de mais tempo. À sua frente, Nephis já se aproximava do enorme tronco negro. Sem perder tempo, ela tirou a mochila de algas marinhas das costas, colocou-a gentilmente no chão e começou a escalar, agarrando-se às rachaduras da casca de ônix. Enquanto isso, o eco estava se levantando trêmulo. Uma luz teimosa ardia em seus olhos. Emitindo um guincho alto, bateu suas pinças no ar e correu mais uma vez em direção ao demônio. "Vai lá, amigo!" gritou Sunny interiormente, desejando sorte ao seu carniceiro com todo o coração. A criatura menor corajosamente correu em direção ao gigante de aço, erguendo suas pinças para atacar. Era seguida por duas sombras, uma bestial e a outra humana. Sunny estava rapidamente diminuindo a distância para a grande árvore. Abaixo da colina, o demônio carapaça caminhou calmamente em direção ao inimigo que se aproximava. Seus 4 braços se moveram em uníssono. De repente, os braços do carniceiro foram cortados. Seu corpo foi agarrado por 2 pinças gigantes e erguido no ar. Sunny nem teve tempo de reagir. Uma fração de segundo depois,
O demônio tensionou ligeiramente os braços e rasgou o eco em dois, separando seu tronco da carapaça e esmagando ambas as metades em uma pasta ensanguentada. No topo da colina, Sunny tropeçou. A voz familiar ressoou como um badalar de sino em seus ouvidos. Seu eco foi destruído.